Alô, comunidade! Boa noite, 6 horas da tarde. É um prazer conversar com vocês. Hoje o ICL Notícias, segunda edição, está com uma cara diferente, não a minha cara, mas o formato aqui, a gente transmitindo dos estúdios privados, né? O estúdio do ICL hoje fechado, mas a gente em pleno feriado, nessa emenda de feriado, a equipe aqui trabalhando com muita notícia para trazer para você, né? Principalmente a condenação de Donald Trump nos Estados Unidos por 34 crimes. É a primeira vez que um presidente dos Estados Unidos é condenado criminalmente e o reflexo que isso pode ter numa campanha tão importante para o mundo inteiro, inclusive para nós brasileiros, por conta da ligação entre Trump e o bolsonarismo. Então, a gente vai chegando com as notícias sobre Donald Trump, os desdobramentos já dessa notícia que vem de ontem, mas hoje repercussão e a análise com os nossos convidados. Daqui a pouco, Fernanda Simas, jornalista especializada no noticiário internacional, estará aqui com a gente. Também a Cristina Serra, da equipe do ICL Notícias, experiente analista, Luiz Nassif e Cláudio Couto, cientista político, compondo o nosso time nesta sexta-feira de Corpus Christi. Além de Donald Trump, uma outra notícia é a Marcha para Jesus. É a Marcha para Jesus ou a Marcha para Tarcísio? A marcha para o novo ídolo do bolsonarismo? É o que nós vamos debater daqui a pouco. O presidente Lula também tentando dialogar com os evangélicos, mandou até carta, tem uma conversa, uma tentativa, né, de furar esse bloqueio que é fortíssimo entre os evangélicos e o governo do presidente Lula. E, falando em Lula, nós vamos também analisar ainda as derrotas de Lula no Congresso Nacional, né, antes do feriado, nesta semana, não tanto o aspecto factual, mas aprofundar. O que isso significa? O que precisa mudar na articulação política do governo? Tem que trocar nomes ou tem que trocar o método? Senão fica que nem time de futebol que troca o técnico e o time é o mesmo, joga do mesmo jeito e não resolve nada. E o problema é falta combinar com os adversários. Tem 120 votos de extrema-direita e 200 votos do centrão alinhados contra o governo Lula. Nós vamos conversar bastante sobre isso com Cláudio Couto, com Luiz Nassif, com a Cristina Serra, daqui a pouquinho, ao vivo, aqui no ICL Notícias, segunda edição. Você vai mandando as suas perguntas, vai participando aqui pelo nosso chat. É um prazer conversar, debater e acompanhar também a participação da nossa comunidade no ICL Notícias. Bem, daqui a pouco, como eu disse, Fernanda Simas, jornalista, vai nos ajudar a fazer essa análise sobre a situação nos Estados Unidos. O Donald Trump tem um leve favoritismo hoje nas pesquisas. Você sabe que nos Estados Unidos a eleição se define em 5 ou 6 estados. Por quê? Porque nos Estados Unidos quem ganha num estado leva todos os votos do colégio eleitoral naquele estado. E os democratas, mesmo com o Biden numa situação assim que não está tão confortável, vão ganhar em Nova York, né? Na Califórnia. Tem estados que são democratas, aconteça o que acontecer. E tem estados que são republicanos, aconteça o que acontecer. Onde definem a eleição? Em meia dúzia de estados que são swing states. Vão para lá, vão para cá, dependendo da eleição. Então, a gente fica de olho, porque essa condenação do Donald Trump pode mexer com o eleitorado, que nesses estados se define por 1 ponto percentual, 2 pontos percentuais. É o que a gente vai tentar saber daqui a pouco, conversando com a analista, a Fernanda. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se pronunciou hoje, após ser condenado por fraude contábil por um júri no Tribunal dos Estados Unidos. Em encontro com apoiadores no lobby, ou seja, na entrada da Trump Tower em Nova York, o líder republicano disse ter cometido apenas um delito leve, entre aspas. É a expressão dele. Foi só um delito leve, diz Trump. Está aí na tela a manchete. Isso é manchete hoje no mundo inteiro. Então, essa é a repercussão. O Trump tentando transformar isso é um delito leve, não vai mexer com o meu eleitorado. Ele diz que fez sim um pagamento, mas foi ao advogado dele, foi uma despesa legal, não uma fraude contábil. Bom, isso não convenceu os jurados em Nova York, que condenaram Donald Trump. Condenaram pelo quê? Para você que não acompanhou tantos detalhes. Ele fez várias manobras contábeis, né, comerciais, teria pago para encobrir um escândalo. Que escândalo? Um escândalo sexual. Donald Trump
teria tido ou teve um relacionamento com uma atriz de filmes pornográficos e quis silenciar a atriz, quis que esse escândalo não viesse à tona e, por isso, agiu nos bastidores de uma maneira que o tribunal, que é a Justiça de Nova York, considerou corrupta e criminosa. 34 condenações. Ele foi condenado em 34 acusações em relação a isso. Após a condenação, detratores, ou seja, gente que se opõe ao ex-presidente, foi às ruas comemorar. Teve comemoração nas ruas nos Estados Unidos depois dessa condenação. Olha aí, esses aqui me parece que são apoiadores. Esses aqui são apoiadores. Mas teve comemoração, né? Teve comemoração também do pessoal que achou bom. Teve até um momento que parece uma comemoração de futebol. O pessoal explode assim na hora que sai a decisão do tribunal lá em Nova York. A pena do juiz Juan Merchan, é o nome dele, será anunciada no dia 11 de junho. Por enquanto teve a condenação, mas a gente não sabe exatamente há quantos anos. Ele vai ser preso? Pode não ser preso? Pode ser transformado numa multa? Essa ainda é uma questão que será resolvida mais adiante, né? Então, será que isso vai gerar tumulto quando o juiz anunciar a pena? Se condenar à prisão, isso pode gerar tumulto nos Estados Unidos? Nós teremos um novo e ampliado 6 de janeiro, se isso acontecer? Os apoiadores do Trump estão dizendo que vão tumultuar as ruas caso ele seja preso. Caso ele seja preso. Temos a voz do Donald Trump? Dá para ouvir um pouquinho a voz dele? Vamos ver. Aqui nesse vídeo que está rolando aqui na sua tela. The trial itself, it was very unfair. We weren't allowed to use our election expert under any circumstance. It's really something. So we're going to be appealing this scam. We're going to be appealing it on many different things. He wouldn't allow us to have witnesses. He wouldn't allow us to talk. He wouldn't allow us to do anything. The judge was a tyrant. Ele ataca o juiz diretamente, diz que não foi um julgamento limpo, unfair, né? Ele disse ali no começo. Ele acusou ontem também, ele chegou a dizer que era uma operação do Biden para que ele perdesse a eleição. Os apoiadores do Trump aqui no Brasil, ou seja, os bolsonaristas, estão dizendo agora que ele vai ganhar, porque ele vai se transformar em vítima. Esse é um dos pontos que nós queremos acompanhar e perguntar daqui a pouco para Fernanda Simas, que vai estar aqui com a gente. Por quê? Segundo as pesquisas, 80% dos republicanos dizem que tanto faz, votam no Trump condenado ou não condenado. Agora ele está condenado. Sobram 20%, 15%. Não é muito, mas numa eleição tão apertada, imagina se 10%, 15% dos republicanos decidem não ir à urna. Falam, não quero votar num candidato condenado criminalmente. Também não vou votar no Biden, mas não vou às urnas. Se isso acontecer, é o suficiente para o Biden ganhar a eleição. Essa é uma possibilidade. A outra é o Trump criar agora uma onda de que ele é um perseguido e virar o jogo. Aí nós temos na tela o Joe Biden, que disse, com todas as letras, não é condenação que vai resolver a eleição, disse o Biden. Quem vai decidir se o Trump vai ou não para a Casa Branca ou se fica o Biden é o eleitor. E é assim mesmo, as regras nos Estados Unidos são essas, né? Aliás, o Trump também disse isso, disse o verdadeiro julgamento acontece em novembro na urna. Então, esse é o resumo e a gente vai, daqui a pouco, conversar com a Fernanda Simas para que ela analise tudo isso aqui com a gente. Eu não sei se a Fernanda já está aqui nos nossos bastidores, se puderem me trazer aqui a informação. Sim, já está. Então, vamos ao vivo com a Fernanda Simas, que é jornalista. Fernanda, bem-vinda. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui no ICL Notícias, segunda edição. A Fernanda, vou só apresentar. A Fernanda, enfim, você é jornalista especializado em temas internacionais e tem uma newsletter, né, para o seu público voltada para esses temas, chamada Carta Global. Portanto, quem quiser acompanhar a Fernanda, as análises e informações que ela traz, é a newsletter Carta Global. Bem-vinda, obrigado pela sua presença, Fernanda. Olá, boa tarde, obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui para falar desse assunto tão importante. Então, Fernanda, eu fiz aqui, antes de você chegar, eu já dei uma passada no factual, né? Assim, condenação, as possibilidades, e tem aqui, eu trouxe aqui 2 possibilidades, né? O Trump se vitimiza e consegue ainda acelerar a sua campanha, é uma hipótese. Ou outra,
o eleitor, uma parte pequena do eleitorado republicano, poderia ficar assim intimidado ou desgostoso de ir à urna porque tem um candidato condenado criminalmente, e aí isso favoreceria o Biden? Que hipótese que você acha que é a mais provável? Como é que você analisa esse momento após a condenação criminal de Donald Trump, Fernanda? Olha, eu acho que a gente pode ter, na verdade, uma mescla dessas duas situações. Basta ver que, depois de algumas horas da condenação, ele conseguiu, com a campanha dele, uma arrecadação de 35 milhões de dólares. Então, assim, é muito dinheiro e é um movimento dos seus apoiadores que, independente do que aconteça com Trump, vão votar nele. Claro, existe uma parte do eleitorado que ainda está indecisa no sentido de, bom, eu prefiro Trump porque considero que a economia dos Estados Unidos está indo mal. Mas a partir desse momento, como que é para esses eleitores votar em alguém que é condenado? Né? Essa é a grande pergunta. As próximas pesquisas talvez indiquem algum cenário aí nos Estados Unidos sobre isso, e pode sim ter aí uma mudança, algum favorecimento ao Biden. Mas, conversando com os analistas americanos, por enquanto, a principal hipótese é de que isso não atrapalhe o Trump nessa leve vantagem que ele ainda tem frente ao Biden para as eleições de novembro. Muito bem, Fernanda. Então, a princípio, não mexe com um quadro eleitoral. Vamos ver nas pesquisas se há algum deslocamento de eleitores desgostosos com a condenação. Você falou, o Trump aproveitou, né, vítima, né, transformado em vítima, né, assim, e teve uma arrecadação recorde. Isso nos Estados Unidos é muito importante como um termômetro, né, das campanhas, arrecadação recorde. Vamos ver o que ele disse ontem, Fernanda, logo depois da condenação. O Vamos lá. Donald Trump, nós temos aqui um quadro que resume a fala dele, é uma arte, como a gente chama aqui. Olha aí. Esse foi um julgamento fraudado e vergonhoso, disse o Trump. O verdadeiro veredito será em 5 de novembro pelo povo. Eles sabem o que aconteceu aqui e todo mundo sabe o que aconteceu aqui. Fernanda, o envolvimento dele com uma mulher que é uma atriz de filmes pornográficos não mexe com o eleitorado mais conservador? Isso não pesa contra o Trump? Ele opera nessa linha também do conservadorismo de costumes ou menos? Ele não é afetado pelo fato de agora estar comprovadamente assim, se envolveu com uma atriz, né? Enfim, isso é da vida privada, mas para um setor que mexe tanto com o moralismo, né? E tentou esconder principalmente esse fato. Como é que você analisa? Não tem reflexo junto aos eleitores conservadores? Eu acho que assim, o primeiro ponto que a gente precisa ter em mente é que a principal questão, a condenação, foi pela questão da maquiagem com o uso do dinheiro, né? E não com o ato em si, o Sim. envolvimento com a Stormy Daniels. Para o público conservador, que tem aquela questão da pátria e família, existe uma imagem recente que acaba sendo muito mais forte, que foi a imagem do Trump vendendo Bíblia numa campanha, pedindo doações, falando que ia vender as suas Bíblias e que esse dinheiro seria usado na sua campanha. Essa imagem do Trump segurando uma Bíblia, o boné de vamos fazer os Estados Unidos grandes de novo, isso acaba tendo um apelo mais forte para esse eleitorado, que é sim conservador, mas que antes de conservador é trumpista, independente disso. Então, eles usam a questão do conservadorismo quando lhe convém, né? E a gente tem que lembrar que, se você pegar a ala mais central do Partido Republicano, que é cada vez menor, mas a ala mais central, que ainda assim é conservadora, não é necessariamente esse o ponto que vai fazer deixar de votar no Trump, porque o outro lado é o Biden, um democrata. Então, esse é o grande ponto. Você pode ter até pessoas desistindo de ir votar. Aí sim, é capaz de que isso aconteça. Mas não que vá virar o voto para o Biden. Entende? Sim. Mas para o Biden, aí, Fernanda, duas questões. Primeiro, muita gente já explicou isso, mas acho que é sempre bom repisar aqui para o nosso público. Ele está condenado, a gente não sabe ainda se vai ser uma condenação de multa ou se vai chegar uma condenação de prisão, não sei. O juiz vai decidir isso nas próximas semanas. Se ele for preso, mesmo assim ele pode concorrer a presidente dos Estados Unidos? Pode. Mesmo assim, ele pode concorrer. A Constituição não fala exatamente. Na verdade, ela deixa em aberto. A pessoa pode estar presa, porque ela tem algumas regras. Ele precisa ser americano, precisa ter mais de 35 anos e estar morando nos Estados Unidos, se não me engano, há 14 anos. Mas não estabelece que ela precisa estar em liberdade ou não. Então, ele pode concorrer. Por outro lado, ele não pode votar. É curioso, ele não poderia votar porque ele está preso, mas ele pode concorrer.
O que acontece aí, e que é a grande dúvida de todo mundo, porque os Estados Unidos nunca estiveram numa situação assim, é justamente, ok, Trump eleito e de repente preso, o que é uma opção, uma possibilidade muito remota, a possibilidade de prisão, mas vamos trabalhar com ela agora. Então, se ele estiver preso e ele é eleito, qual vai ser o caminho? Ele passa o poder ao vice? Como que vai ficar essa situação? Os analistas não sabem responder, porque nunca existiu algo assim nos Estados Unidos. Então é preciso ir acompanhando e, de repente, vai ter que se criar uma jurisprudência a partir do caso concreto. Muito bem, seguimos conversando aqui com a Fernanda Cima, jornalista especializada em temas internacionais, autora da newsletter Carta Global, com análises e informações do noticiário internacional. Ela conversa ao vivo aqui com o público do ICL Notícias, com a comunidade do ICL Notícias, sobre a condenação de Donald Trump e como que isso pode mexer com o cenário. Agora eu vou pegar um pouquinho a nossa produção aqui de surpresa, vou até pedir para eles. Pessoal, tem como ir separando um mapa dos estados nos Estados Unidos? Né? No site da CNN Internacional tem isso. Eu vou fazer uma pergunta para a Fernanda sobre o cenário político, o cenário eleitoral nos Estados Unidos. Eu vim explicando aqui, Fernanda, que assim, você tem lá os estados que são fortemente democratas, Califórnia, Nova York e outros, e estados fortemente republicanos. E tem os swing states, os estados que ora vão para um lado, ora vão para o outro, dependendo da campanha. Como é que está essa situação? Aonde que a eleição vai se decidir? Você tem isso assim mapeado de cabeça? Quais são os estados-chave hoje em que, se o eleitorado mudar um pouquinho com essa condenação, poderia mudar a própria eleição? Quais são os estados onde essa eleição pode se definir, esses swing states nos Estados Unidos? Olha, até isso está complicado esse ano, porque o que acontece? Existem dois temas muito importantes que estão mexendo com a questão dos swing states. Antes a gente tinha isso muito definido, o mapa azul, o mapa vermelho e os estados que oscilavam, que inclusive foi o que garantiu a vitória para o Biden na última eleição. O que acontece? A gente tem dois fatos aí. Um, a imigração e o outro, a guerra em Gaza. Esses dois fatores estão mexendo não só com os swing states, mas também com os estados que já são consolidados. Por exemplo, existem estados democratas que agora, nas prévias do partido, muitos eleitores deixaram de ir às urnas em protesto à política do Biden com relação ao que está acontecendo em Gaza. Então, a gente tem um cenário esse ano muito mais embolado. Os swing states continuam sendo decisivos, mas a gente tem que ficar de olho também naqueles estados que são estados já, né, concretos, digamos assim, mas que está acontecendo uma certa movimentação, principalmente com relação à guerra em Gaza, de boicote ao Biden. Por outro lado, a questão da imigração se torna, a partir dessa condenação do Trump, a questão em que ele mais vai bater a tecla. Ele já falou no discurso mesmo há pouco que ele fez, que tem 3 grupos que ele precisa impedir que entrem nos Estados Unidos: os venezuelanos, os chineses e as pessoas que vêm da República do Congo. Então, ele já começou aqui mesmo, depois da sua condenação, a colocar a questão migratória de volta no holofote. E para isso ele fala: novembro é essencial e eu preciso de vocês. Então ele traz à mente do americano justamente todo aquele debate como se a condenação não fosse importante e que isso sim pode mexer com os swing states e com os estados que estão recebendo mais imigrantes ou menos, enfim. É impressionante, ele fez um discurso fortemente, assim, assumidamente preconceituoso, racista, eu diria mesmo, assumido, para consolidar o voto. Você pode dizer melhor, Fernanda, mas para consolidar talvez o voto daquele eleitor ali do meio oeste dos Estados Unidos, aquele eleitor branco, conservador, ou talvez até alguns latinos, porque é incrível, mas tem pesquisa mostrando que alguns latinos que já estão nos Estados Unidos, ditos latinos, né, porque é assim que eles chamam lá nos Estados Unidos, depois de se instalar e de se legalizar, eles não querem que venham outros, porque é só para mim a migração, né? É só para quem já. Então, ele tenta operar nessa lógica que é muito parecida com a lógica da extrema-direita europeia também, né? O discurso anti-imigrante, só que na Europa é contra a migração ali que vem da África, principalmente, ou do mundo árabe. Então, na Hungria, na Espanha, em Portugal, na França, na Alemanha, o culpado é o imigrante. Na Inglaterra, o culpado é o imigrante. No momento de crise do capitalismo dos dois lados do Atlântico, na Europa, até uma crise mais forte por causa da guerra na Ucrânia,
o culpado tem que ter algum culpado, como a gente viu na época do fascismo no século XX. Então, o culpado na época era o judeu, né? Enfim, agora é o imigrante. E o Trump joga com isso. Você acha que isso pode ter um caráter decisivo, você disse aí, na eleição? Em que estados, por exemplo, que isso poderia ser decisivo e mudar? Talvez, eu não sei, eu vou trazer aqui um estado que eu sei que é swing state, Pensilvânia, né, que uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro. Michigan, que já foi um estado industrial ali perto dos Grandes Lagos e que também uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro. Mexe, porque o sujeito que o pai era funcionário de uma grande fábrica, no Michigan, ali no entorno dos Grandes Lagos, as fábricas fecharam, foram para a China. Ele acha que a culpa é do imigrante, é do chinês, é do, eu não sei, de alguém, né? Tem que ser de alguém. Isso mexe, isso pode ser decisivo em alguns desses locais assim, chave na eleição dos Estados Unidos? Com certeza. A gente tem um estado, por exemplo, a Flórida, essa questão da imigração latina é muito forte, né? E além da questão da imigração, quando você toma uma atitude que favoreça o imigrante venezuelano, o imigrante cubano, muito desse eleitorado considera que você está favorecendo o regime cubano, o regime venezuelano. Então, isso é muito mal visto por essa parte do eleitorado da Flórida, por exemplo. Tem um peso muito grande. O Trump, nesse discurso recente agora, novamente acenou para o pessoal de Michigan, por exemplo, quando ele criticou até os carros elétricos. Até isso entrou no discurso pós-condenação dele. Então, se a gente lembrar tudo que ele já falou, por exemplo, sobre a relação dele com as big techs, enfim, e aí você olha agora ele criticando os carros elétricos, é um sinal muito forte justamente para essa parte central dos Estados Unidos, que lá atrás, com Obama, criticou muito o fato do Obama ter fechado os olhos para as grandes empresas tradicionais americanas. Então, é sim uma sinalização muito forte, o peso é grande. Muito bem, olha, Fernanda, aí na tela, muita gente só nos ouve, então se você está nos ouvindo, vale a pena olhar um pouquinho para a tela agora, que nós temos aí na tela esse mapa que eu vinha falando sobre os estados, né? Os azuis são os estados pró-Biden, pró-democratas, e os vermelhos são os estados mais republicanos. Então a gente tem ali, do lado esquerdo do mapa, Califórnia, Oregon, o estado de Washington, ali do lado esquerdo, na costa do Pacífico, né, são fortemente democratas, e vão ser de novo, provavelmente. Do lado direito, na costa leste dos Estados Unidos, no entorno ali de Nova York, você tem outros estados ali, Massachusetts, me ajuda aí, deixa eu ver, Delaware, que é o estado do Biden, mas esse é pequenininho. Mas, né, tem outros ali, Virgínia, que são estados azuis, são estados que sempre votam com os democratas. E tem os estados do meio do caminho, que estão pintados em cinza nesse mapa. Eu vou dar uma passada aqui rapidinho, só para o nosso público ir se acostumando com isso, que até novembro vai se falar muito sobre isso. Então, lá em cima no mapa, tem lá Michigan, em cinza, tá, gente? Olha ali, ó, MI, é Michigan. E um pouquinho mais para a direita de Michigan, PA, é a Pensilvânia. São estados que têm um número grande de eleitores, ou razoavelmente grande, para o colégio eleitoral. A Pensilvânia, 19, e Michigan, 15. E são estados que podem ir para um lado ou para o outro. Mais para baixo, cinza também, a Geórgia, que foi um estado onde o Biden ganhou um grande movimento, o movimento afro-americano se mobilizou e votou nos democratas na última eleição. Dessa vez, eu vi as pesquisas, o Trump está na frente na Geórgia, mas é um swing state. E no meio do caminho, do lado esquerdo do mapa, Arizona, AZ, né? Tem ali AZ, e Nevada, são estados também onde se decide, assim, às vezes por 2 pontos, vai para um lado ou vai para o outro. Então, esses, quando a gente fala de swing states, né, Fernanda, não sei se você quer concluir olhando o mapa, assim, se você tem mais alguma informação para trazer para a gente sobre o que pode acontecer até novembro, olhando para o mapa, a gente percebe que por esse levantamento aqui, você tem 235 garantidos para os republicanos, 226 para os democratas e 77 votos no meio do caminho, no cinza. É aí que vai decidir, Fernanda. É isso mesmo. E até você estava falando da população afro-americana, nas pesquisas mais recentes, a questão econômica tem um peso muito forte. E eles têm falado que eles sentem que não existe uma melhoria na economia. E por isso que a gente vê o Trump na frente, inclusive entre essa população. Muito bem, eu queria fazer até uma analogia. Você ia concluir, Perdão. Fernanda? Não, perdão. Não. Então tá. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, é um quadro, assim, tem algumas semelhanças com o Brasil, o Biden no poder, a economia, se você olha os números, não está assim
desandando de forma absurda. Até houve algum crescimento na economia, mas houve inflação, né? O público, os eleitores preocupados com a inflação, que é algo raro nos Estados Unidos. Então, mas a economia parece não ser mais central. Lembra da frase do marqueteiro do Clinton? Como é que eu vou ganhar a eleição? E o marqueteiro diz: economia, estúpido, é aí que você vai ganhar. Parece que assim como nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, a economia está razoavelmente bem e o Lula está com dificuldades. O que acontece? A extrema-direita lá também consegue mobilizar outros temas para além da economia? Essa é a dificuldade do Biden? Ou ele está com um governo inconsistente? Você falou também da guerra, né? Tem a questão da guerra em Gaza, que tem mexido. Os jovens estão muito irritados com o governo do Biden. Eu acho que vale lembrar, na questão econômica, a gente vê uma desaceleração da inflação, mas a gente tem um americano médio que fala: o meu poder de compra não aumentou. Então, é isso que ele leva em consideração. Às vezes, não são os dados econômicos que ele está olhando. Ele está olhando: eu vou lá e eu não consigo comprar o que eu comprava quando eu tinha o Trump, por exemplo. E aí, essa é a sensação que fica. Por outro lado, sim, o discurso da extrema-direita é um discurso que atrai pela solução simples, que a gente sabe que nem sempre é uma solução, mas que atrai. E aí a gente tem, sim, tanto a questão da guerra, que leva à insatisfação da população jovem, mas também a questão de que esse discurso da extrema-direita tem atraído pelo tema da imigração, novamente, aí vem os temas conservadores, a importância da família, a importância da questão, por exemplo, das drogas nos Estados Unidos, a questão da legalização ou não de maconha, isso tudo entra em discussão. A questão do aborto entra também. A gente tem aí o que o Trump chama de vitória quando derrubou, né, a questão do aborto da Constituição americana, e isso é muito lembrado, isso é muito batido nos Estados Unidos, é uma tecla que o Trump bate e que os grupos de campanha conservadores batem o tempo inteiro. Então a gente tem sim esses elementos que lembram o Brasil, porque a gente precisa ter em mente que esse discurso é um discurso orquestrado mundialmente. A gente tem as mesmas diretrizes, não é uma coisa aleatória que está ocorrendo nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, ou na Europa. É uma coisa que vem um movimento com uma linha muito forte. A gente tem lá atrás o Steve Bannon, que era o pai disso. Essas coisas continuam. Exatamente. Ele ainda está operando? Você tem essa informação se ele ainda opera? Olha aí, o Steve Bannon na nossa tela, para quem se esqueceu dele, teve um papel importante na primeira eleição do Trump, é considerado um articulador internacional que ajudou, inclusive, a família Bolsonaro, dizem, né? Eduardo Bolsonaro teve encontros com ele, tem conversas com ele, né? Então, a extrema-direita brasileira é articulada com o Steve Bannon, que participa também e dá apoio para a extrema-direita na Europa, na Hungria, em outras partes do mundo. Ele está atuando ainda, o Steve Bannon? Você tem informação sobre isso nesta campanha, Fernanda? Olha, ainda não vi nenhum artigo ou não soube de nenhuma análise que mostre assim, uma atuação forte dele nessa campanha, ou até alguma novidade, enfim, em termos de discurso, alguma coisa que tenha saído dele. O que eu vi até agora e que eu tenho acompanhado é que segue-se a mesma diretriz que ele colocou lá atrás, e agora meio que deixa a corda solta para ir vendo até onde conseguem ir, né? Até onde esse discurso trumpista vai. Eu acho que realmente esse discurso do Trump hoje, essa fala dele, mostra muito como ele, inclusive, parou um pouco de bater no Biden para bater no juiz do caso. Então você entende exatamente qual que é a estratégia. Existe uma estratégia de se colocar como vítima, de se colocar não só como vítima, mas eu acho que o mais importante, como perseguido. Essa etiqueta de perseguido político é uma etiqueta muito forte, não só nos Estados Unidos, a gente sabe, a gente vê aqui no Brasil toda a cautela com relação ao que vem acontecendo com o Bolsonaro, e esse é um dos motivos, né? Você não pode nunca deixar a brecha para que esse tipo de perseguido político colhe entre seu eleitorado. É incrível, nós estamos falando aqui há uns 15 minutos sobre o quadro nos Estados Unidos, e eu diria que 90% do tempo nós falamos do Trump ou do trumpismo. Então, para ver como a situação do Biden é difícil, ou nós falamos do Trump, ou falamos do Steve Bannon, porque eles dominam de tal maneira o noticiário, até de maneira negativa, mas dominam. Inclusive, o Biden tem dito que é o eleitor que tem que decidir se quer uma ameaça, uma volta de uma ameaça à democracia nos Estados Unidos ou não. Então, o Biden está jogando com isso também. De um lado, o Trump joga com a imagem do perseguido, e o Biden joga com a imagem de democracia em risco, que já foi na campanha anterior. Só que eu vou trazer um tema aqui para a gente
completar esta análise com a Fernanda Simas, jornalista especializada em temas internacionais. Ao mesmo tempo em que fala em ameaça à democracia interna, Biden segue espalhando ameaças pelo mundo. Algo muito sério aconteceu nos últimos dias. Enquanto ele falava sobre o rival, Donald Trump, a condenação, o Biden autorizou a Ucrânia, Fernanda, a usar armamentos norte-americanos, e a França também autorizou, mas eu estou falando aqui do Biden e dos Estados Unidos, utilizar armamento norte-americano para atingir alvos da Rússia em território russo, que é algo que não tinha acontecido ainda. O discurso todo era autodefesa, vamos defender, vamos armar a Ucrânia porque ela é vítima de uma agressão militar russa. E né? Houve uma invasão da Rússia no território ucraniano. Mas agora isso pode levar para um outro patamar, a guerra com a Rússia, se o Putin entender que isso é interferência direta das potências ocidentais, Estados Unidos e França principalmente, fornecendo armas para bombardear cidades russas. Isso pode acontecer ao longo das próximas semanas. É um quadro que traz muito medo também para a gente do que possa acontecer internacionalmente, mais instabilidade para o mundo, né? Uhum. Não, com certeza. Eu acho que essa questão do uso ucraniano desse armamento internacional, né, principalmente do armamento americano, ele vem sendo afrouxado ao longo do tempo. Primeiro você pode ter as armas, mas só para se defender. Depois, tudo bem, você pode atacar alvos russos dentro da Ucrânia. E agora vem essa nova diretriz aí, essa nova permissão, se a gente pode chamar assim, pelo governo americano. Eu acredito que o Biden ele tenta se equilibrar nas ações internacionais dele, porque nacionalmente, dentro dos Estados Unidos, o cenário a gente colocou aqui esse tempo todo, né? É um cenário muito difícil para ele, e ele tenta, de alguma forma, equilibrar essa questão das ações internacionais para obter apoio. Obviamente, o principal foco ainda é a guerra em Gaza, mas a questão da guerra na Ucrânia, a gente precisa ver se ele está jogando, apostando que o Putin não fará nada contra as grandes potências. Então, ele está jogando porque ele consegue uma parte do eleitorado olhar e falar, não, ele está fazendo algo contra a Rússia, que é um dos grandes, enfim, rivais dos Estados Unidos, ou se o Putin reagir de certa forma, a gente não sabe realmente é o que você falou, a gente não tem ideia do que pode acontecer, de para onde vai essa guerra. Fato é que o presidente Zelensky, né, da Ucrânia, vem pedindo ajuda, vem falando com diversos líderes, enfim, e cobrando, inclusive, mais apoio, porque a situação ucraniana é cada vez mais delicada. As tropas russas vêm tendo avanços dentro do território ucraniano, e o Biden usa isso para tentar falar: eu não abandonei a Ucrânia, eu não abandonei o Ocidente contra essa ameaça do Putin. Perfeito, perfeito. Fernanda Simas, foi um prazer conversar com você aqui ao vivo no ICL Notícias, segunda edição. Dá uma dica aqui, quem quiser acompanhar as suas análises, as suas informações, Carta Global é o nome da sua newsletter. Como é que faz? Como é que a pessoa recebe? Né? Tem que se inscrever? É uma lista? É por e-mail? Como é que funciona, Fernanda? Rapidinho. Isso mesmo, entrando lá no Carta Global, tem um botão para se inscrever e automaticamente as pessoas já recebem. Essa semana sai hoje a newsletter dessa semana. A gente vai falar um pouquinho sobre Irã, que é outro assunto que está em alta. E eu espero que as pessoas gostem. É um projeto novo e vamos ver se vai dar certo aí com todo mundo. Olha, como analista aqui, com muita clareza, com muita informação, o nosso público gostou muito da sua participação. Eu tive o prazer, Fernanda, você é filha do Mário Simas, não é isso? Isso mesmo. Tive o prazer de trabalhar com ele na Folha de São Paulo em 1991, faz um pouquinho de tempo, mas, enfim, Poxa, agora que estou conversando bacana. aqui. Então, vem de bom berço a Fernanda aí, uma jornalista, filha de um ótimo jornalista também, o Mário Simas, que infelizmente já nos deixou. Mas obrigado, Fernanda, pela sua participação aqui e está com o espaço aqui sempre aberto para conversar com a gente sobre esses temas internacionais. Valeu. Muito obrigada, boa noite a todos, foi uma honra. Valeu. Muito bem, conversamos com a nossa primeira convidada, a Fernanda Simas, agradecendo a você que nos acompanha nessa sexta-feira em que o ICL Notícias segunda edição tem essa cara diferente, né? Eu estou transmitindo aqui dos estúdios no fundo de casa, numa noite fria, mais uma noite fria em São Paulo, por isso não estranha assim esse cachecol e essa roupa um pouco mais pesada para dar conta do inverno paulista, né? Tem aqui, eu vou dar uma passada nos comentários aqui dos nossos dos membros aqui da nossa comunidade.
o Admilson dizendo que gostou muito da Fernanda, a Luame também, o Ni Júnior nos escreve de Cariacica, o Otre descreve de Boston, está dizendo que em Boston todos são Biden, Massachusetts, não é? Boston, se eu não estou errado na geografia dos Estados Unidos. A Andrea Lang, aqui no Texas é Trump. O Texas é um estado trumpista, é um daqueles estados vermelhos ali do meio do caminho, sempre muito republicano. Jorge Góes dá os parabéns pela análise e o pessoal aqui agradecendo pela participação da Fernanda Simas. Jane Buzinari dá o boa noite para o ICL de Minas Gerais. Quem mais aqui? Manda aqui, de onde que você está nos acompanhando, de que cidade? A Jaci Carolina é de Itu. Boa noite para o ICL de Itu, no interior paulista. E a Maria Helena Pedrosa, do Rio de Janeiro. Um beijo para o pessoal do Rio de Janeiro. Vamos seguir adiante aqui com mais informação, mais análise e mais notícia no ICL Notícias, segunda edição. Quem está chegando ao vivo para conversar com a gente, Cristina Serra. Cris Serra, bem-vinda, boa noite. Obrigado, Cris. Oi, Rodrigo, boa noite para todo mundo que está aqui acompanhando a gente nesse ICL, com esse friozinho. Você estava falando do frio, aqui no Rio também está muito frio. Eu vi uma foto na rede social, achei que você estava nos Lençóis Maranhenses, mas acho que era antiga a foto, né, Cris? Não, eu botei a foto ontem, quinta-feira, que é o dia de postar a foto antiga, né? Eu digo que é o dia de postar a foto velha, para não usar a expressão em inglês. Eu postei porque realmente eu estive há pouco tempo nos Lençóis e é um lugar magnífico. Nossa, eu acho assim, para mim, o lugar mais bonito que eu já fui no Brasil e um dos mais bonitos do mundo e mais agradável, não é só a beleza, é agradável demais, é um negócio espetacular, né? Os Lençóis Maranhenses, quem puder, vale a pena. Aquela sensação daquela água fresquinha, que é uma água que não é salgada, né? Eu achava que era água salgada, sabe? Eu não conhecia bem, e não é água doce. Água de chuva, né? É água da chuva que fica acumulada ali. É fantástico, você tem razão. É um dos lugares mais bonitos do mundo, seguramente. E eu também achei que também estive lá e eu vi que você postou Santo Amaro. Eu acho mais legal entrar por Santo Amaro do que entrar por aquele outro caminho do outro lado nos Lençóis. Mas, enfim, não vamos aqui fazer... O programa não é de turismo, é de notícia, né? Mas fica a dica, hein? O ICL pode fazer um programa, quem sabe mais para frente, turismo no Brasil. Tem muita coisa bacana para mostrar. Turismo de base comunitária, turismo que não agride os lugares, o turismo que, de fato, valoriza as belezas do Brasil e valoriza as populações locais. Seria muito legal mesmo, é uma bela ideia. E tenho certeza que teria muito público. ICL Turismo, ICL Saúde é outro tema também que interessa muito as pessoas. Cris, vamos continuar no tema do Trump. A gente falou bastante com a Fernanda sobre esse tema, mas eu queria falar um pouco mais sobre um aspecto que a gente não conversou tanto. A articulação internacional, o papel que o Trump tem, por exemplo, para a família Bolsonaro, para o bolsonarismo. Ele ser condenado. Eu vi alguns apoiadores do Bolsonaro aqui no Brasil postando, agora é que ele ganha, porque agora ele fica claro que ele é perseguido, eles estão nesse discurso. Então, o Trump, ele é o líder, o chefe, o cabeça desse movimento, ele condenado, tem algum impacto para esse movimento de extrema-direita no mundo? Qual o impacto que pode ter? Como é que você analisa isso, pensando no Brasil, na Hungria, na Espanha, com o Vox, em outros países em que a extrema-direita tem crescido? Esse é um tema bem importante para a gente, de fato, refletir. Se ele for preso, que eu acho que a gente ainda não tem tanta certeza disso, porque, assim, condenado ele foi, ok, mas qual será exatamente a pena, em que condições ele irá cumprir? Ele pode cumprir numa domiciliar, pode ser um tempo limitado, enfim, não acredito que seja uma prisão por muito tempo, né? Até porque, pelo tipo de crime, as punições para esse tipo de crime, que é uma fraude fiscal, né, elas não são de prisão por muito tempo, em geral, em lugar nenhum. Então, eu vejo, digamos aqui, então, que ele, de fato, cumpra um tempo preso, não será um tempo muito extenso e é um tempo suficiente para que ele, seus apoiadores, seus agitadores, com a máquina de ódio digital que eles têm nas mãos, que é muito poderosa, é tempo suficiente para eles alimentarem a versão de que ele é perseguido, né? Que essa é a tônica do discurso deles, esse é o eixo central, né? Ele é vítima de um sistema corrupto de Washington, foi o tema
quando ele foi eleito em 2016 e está voltando agora. O que tem ainda, o que resta de dúvida, que eu tenho lido bastante sobre o assunto, de pessoas que estão lá nos Estados Unidos, jornalistas que estão cobrindo esse assunto nos Estados Unidos, especialistas, etc., ninguém sabe ao certo, Rodrigo, e por isso paira uma incerteza ainda muito grande sobre isso que a gente está conversando. Ninguém sabe ao certo o que acontecerá se, digamos, ele, sendo preso, ele continuará candidato. E se ele for eleito, ele pode, inclusive, tomar posse na prisão. Ele vai governar da prisão? Seria uma metáfora e tanto, né? Pois é, mas enfim, como a lei americana não prevê esse tipo de situação, quer dizer, o direito nos Estados Unidos tem muita regra, de fato, para muita coisa, mas também as leis, sobretudo as leis eleitorais, elas não prevêem determinadas situações, porque muita coisa nos Estados Unidos, que aliás é da cultura anglo-saxã, é baseada nos costumes. Só que Sim. não se pode mais contar com costumes, digamos assim, sobretudo quando você está diante de um político como Donald Trump, que o objetivo dele é simplesmente implodir todo o sistema, implodir as instituições, né, e governar de uma maneira completamente autoritária. Bom, então, só para fechar esse cenário aí, que tem muitas dúvidas ainda sobre o que vai acontecer, né? Justamente como eu falei, porque a lei não prevê esse tipo de coisa, e digamos que ele seja eleito, a gente vai ter uma situação completamente surreal, que os próprios Estados Unidos, neste momento, não têm como responder. Isso é uma coisa. Agora, o cerne da tua pergunta, o papel do Trump nessa articulação da direita extremista global. Sem dúvida nenhuma, ele é figura-chave nessa articulação, mas esta articulação não depende dele para sobreviver. Estando ele preso ou não, estando ele atuando politicamente ou não. A articulação de extrema-direita hoje no mundo, ela já existe e já influencia de uma maneira muito negativa, profundamente negativa, prejudicial à democracia em vários lugares do mundo, independentemente da ação dele. E você vê isso, sobretudo, na Europa, com a articulação, você mesmo mencionou, do Vox na Espanha, que acaba de promover, eu acho que, não sei se foi domingo passado ou 2 semanas atrás. 2 semanas atrás. Né? Promoveu um encontro de líderes de extrema-direita, sobretudo europeus, mas o Javier Milei, aqui da Argentina, esteve lá. Sim. Uma coisa impressionante mesmo, impressionante, sobretudo porque eles estão muito articulados neste momento, porque vai ter eleição em junho para o Parlamento Europeu, e eles querem justamente avançar sobre essas cadeiras do Parlamento Europeu. Se alcançarem este objetivo, nós estamos diante de um problema muito sério, né? Se eles conseguirem maioria também, né? Se conseguirem ampliar sua participação a ponto de obter uma maioria. Então, nós temos um quadro internacional bastante complexo, difícil para nós, né? E que, claro, se o Trump for eleito, então aí a magnitude disso aumenta exponencialmente, né? Que a gente espera que isso não aconteça. Cristina Serra, antes de mudar de assunto, a informação de que o Biden disse agora há pouquinho que a guerra precisa acabar. Nos passa aqui a informação o Matheus Pichonelli, da nossa equipe aqui de edição e de produção. Portanto, o Biden sentindo, né, que a situação não está fácil para ele. Ele está falando de guerra de Israel, né? Da guerra de Gaza, eu imagino que seja a guerra de Gaza. Porque na guerra da Ucrânia, ele continua fornecendo cada vez mais armamentos para a Ucrânia contra a Rússia. Mas eu queria mudar de assunto aqui. Peraí, deixa eu ver. Acho que não, era o Biden, mas isso não é a declaração específica dele. Essa foi uma notícia que veio agora há pouquinho, o Biden dizendo que a guerra precisa acabar. Ele está sentindo que se não movimentar alguma coisa em relação a isso, ele fica sem o voto dos jovens e isso pode ser decisivo para uma vitória do Donald Trump. Cristina, eu vi essa declaração do Biden rapidamente aqui antes de entrar, e exatamente a atuação do Biden em relação ao massacre, essa carnificina que Israel está fazendo em Gaza,
tem e terá uma repercussão muito grande na eleição norte-americana. Por isso que ele fica calibrando esse discurso dele. Uma hora ele parece cobrar mais de Israel, como agora ele faz essa declaração, mas, por outro lado, também não deixa de fornecer ajuda. Então, ele fica num muro impossível de ficar diante da carnificina que a gente está vendo lá, dessa coisa inominável que Israel está fazendo em Gaza. Isso pode custar muito para ele nessa eleição, sim. Muito bem. Gente, falamos bastante sobre o quadro nos Estados Unidos, nesse série Notícias Especial aqui durante o feriado de Corpus Christi. Eu queria mudar de assunto, falando de extrema-direita, falando de bolsonarista. Eu vou até pular um dos nossos temas e ir direto. Essa história do Neymar, hein? Olha, gente, em meio ao debate na Comissão de Constituição e Justiça sobre a privatização das chamadas terras da Marinha, ou seja, das praias, o jogador Neymar decidiu vestir a camisa 10 do time que defende a transformação da costa brasileira numa grande Cancún, entre aspas, muitas aspas, né, gente? Ele foi criticado por anunciar o apoio a um empreendimento que promete investir bilhões numa área belíssima, conheço, no litoral ali entre Pernambuco e Alagoas, uma área muito rica em corais e tal. Ele está apoiando investimentos e condomínios ali. E aí a atriz Luana Piovani criticou fortemente o Neymar, mas fez uma crítica dura, forte, por causa disso. Acabou falando também que o Neymar não era um bom exemplo para nada. E aí virou uma guerra entre os dois nas redes. Aliás, mostra bem essa guerra em que muitas vezes tem assim, os homens muito, né, o masculino ali, muito ao lado do bolsonarismo, e mulheres que às vezes não são de esquerda, mas que assumem as pautas mais progressistas de maneira muito mais clara, né? Esse é um exemplo. Eu queria, Cris, antes de você comentar, a gente acompanhar o que falou a Luana Piovani e os absurdos ditos pelo Neymar numa tentativa de responder. Vamos ver. Ele é um péssimo exemplo como pai. E ele é um péssimo exemplo como homem, como marido, como companheiro. Péssimo. Mas péssimo, péssimo. Se ainda tivesse bombando, né, na carreira, não, mas a gente já tem até a brincadeira de que quando cai, já coloca o nome dele naquele jogador que tá caído sempre. Não dá mais like, não. Não dá mais like. Você que tá aí, que pensa, que raciocina, né? Aí a gente fez o recorte em que ela acabou falando mais da parte pessoal, mas ela falou também da questão central, que era a questão das praias, né? O Neymar respondeu. Tem mais um trecho? Não, ela já falou. O Neymar respondeu. Olha o nível da resposta do Neymar. É inacreditável. Vamos ver. Rapaziada, acho que abriram a porta do hospício aí, soltou uma louca aí que não solta meu nome da boca, hein? Quem trabalha no hospício aí que ela tava, por favor, vai atrás dela, que tá complicado. Acho que ela tá querendo alguma coisa comigo, não é possível. Não tira meu nome da boca. Incrível, pô. Quer ser famosa, filha? O tempo já foi, já. Porra, era uma ótima atriz, porra. Não tem nada pra falar de você, mas agora, ó, tem que enfiar um sapato na tua boca porque só fala merda. Outra coisa que eu falo do meu caráter, tu nem me conhece. Não sabe de onde eu vim, não sabe do que eu passei, não sabe do que eu... no meu dia a dia, não sabe de nada. E quer falar dos meus filhos? Tô te entendendo, eu nunca falei nada dos seus filhos, sempre tratei seus filhos muito bem. Por sinal, me adora, né? Não sei porquê. Agora você não pode falar da minha criação, né? Das minhas crias. Isso você não pode falar, não. Se você quiser o telefone das mães aí, dos meus filhos, eu te passo, não tem problema nenhum. Pergunta pra ela se eu sou mau pai. Toma vergonha na tua cara, pô. Tem mais de 50 anos, quer vir lacrar na internet. Tá pensando que você é quem, menina? Vai pro caralho. Que é isso, Cristina? Eu anotei aqui algumas coisas. Louca, assim, a ficha completa. Chamou de louca, tem mais de 50 anos, como se fosse uma ofensa. Mulher não pode ter mais de 50 anos. Que tá querendo alguma coisa comigo. Ele se acha muito gostoso, né? Porque a Luana Piovani tá querendo alguma coisa com ele. E vou botar um sapato na sua boca. Que história é essa aí? Ou seja, está propondo que ela cale a boca de maneira agressiva, né? Mas a sua avaliação sobre esse debate, vamos dizer assim, entre os dois e os significados que podem estar por trás também dessa espécie de debate aí entre Neymar e Luana Piovani. Não, o que ele fala, a maneira como ele responde para ela é inqualificável, inqualificável, né? É um ataque sexista que ele faz a ela, uma coisa abjeta, abjeta. Mas, enfim, o debate que me interessa mais, de fato, é o que está por trás
dessa discussão sobre o projeto que, sim, se aprovado, permitirá ou permitiria a privatização das praias. Não só o Neymar já anunciou investimentos, enfim, num projeto nesse lugar que você falou, no litoral brasileiro, entre Pernambuco e Alagoas, como hoje mesmo, eu recebi uma notícia publicada num veículo jornalístico que me foge agora o nome, mas eu tenho aqui, no Maranhão, uma notícia publicada hoje no Maranhão, dizendo que a irmã do Neymar comprou alguns hectares de terra, adivinhe onde? Ah, Sim, nos Lençóis, que nós em acabamos Atins, de né? falar, em Ali onde Atins. nós falamos. Em Atins, que é uma das portas de entrada no Parque dos Lençóis, é exatamente essa notícia aí que você está mostrando. Atins é um lugar absolutamente paradisíaco, uma coisa do outro mundo, realmente, é como se você atravessasse um portal e fosse para uma outra dimensão. Aliás, o Parque inteiro dos Lençóis é assim. Então, tudo indica... Bom, ela comprou esses terrenos lá, ou esse terreno, um terreno gigante, de alguns hectares, né? Não foi para passear, é porque tem algum investimento ali. Então, é justamente isso que está por trás desse projeto. Projeto que, aliás, tem uma consulta pública a respeito dele, e a mobilização que se criou na sociedade civil contra esse projeto está ganhando de lavada e precisa ganhar muito mais, né? Que é para constranger os senadores para que isso não seja sequer votado. Um projeto desse tinha que ser arquivado, né? Bom, se for votado, que perca, porque para que eles se sintam tão constrangidos com a reação da sociedade civil, que realmente o não vença, a posição contrária à privatização das praias vença, porque é exatamente isso que está por trás desse projeto, beneficiar grandes grupos empresariais, alguns sim já são donos, sabe-se lá como, né? Porque teoricamente são terrenos que não poderiam nem ser vendidos, eles têm que se submeter a algum tipo de regramento ambiental, enfim, mas aquelas coisas que a gente sabe que acontecem no Brasil, já tem sim muitos desses terrenos nas mãos de grupos privados, mas a legislação não pode ser afrouxada a esse ponto de permitir a instalação de grandes resorts, atividades econômicas de todo tipo, que, em geral, levam ao aterro de manguezais, que é um crime, você não pode aterrar manguezal, mas muitos conseguem fazer isso. Enfim, é a famosa boiada na praia que querem passar. Né? Então, mais uma vez, eu digo aqui, boiada na praia, não. Esse projeto não pode passar. Curioso, a gente começou falando dos Lençóis Maranhenses e terminamos falando também dos Lençóis Maranhenses, porque justamente, né, Atins, você lembrou, também tive lá, que lugar espetacular, né? A foz do Rio Preguiças, se não me engano. Isso. Né? É o Rio Preguiças, e aí é uma das portas para entrar ali nos Lençóis Maranhenses. A irmã do Neymar investindo lá, o Neymar não é por acaso que está defendendo esse projeto de privatização das áreas de marinha, e aí virou essa baixaria, o Neymar agredindo de forma machista a Luana Piovani. Cris Serra, obrigado pela sua participação, pela sua presença nesse CL Notícias especial aqui do feriado. Valeu. Obrigada, Rodrigo. Bom trabalho aí. Tchau, tchau, todo mundo. Valeu, obrigado. Gente, entrou aí na tela, não sei, tem gente que está só nos escutando, eu vou pedir para colocar de novo, a jornalista Cris Fibi fazendo uma avaliação sobre esse ataque do Neymar à Luana Piovani. Nós temos aí na tela, não, repara, antes, era aquela tela, estava colocada ali, essa aí, exatamente, obrigado, gente. Cristina Fibi. Luana pronuncia o nome de um macho intocável para falar umas verdades. E aí vira louca, descontrolada, fugiu do hospício. Neymar reage às críticas com palavrões, xingamentos e ameaça de agressão, porque essa é a verdade. E aí, tá certo o menino. Quem é que mandou criticar? É o resumo que a Cristina Fibi traz aqui desse procedimento, mais uma vez, triste ao Neymar.
se faltava alguma coisa para ele se afundar, ele não é ídolo de nada, né? Um bom jogador de futebol durante algum tempo, passa mais tempo machucado, infelizmente, ou rolando no chão. Agora, quando abre a boca, é um desastre. E mais do que um desastre, nesse caso, agressivo, machista, enfim, horrível o que fez o Neymar, achando que tinha direito de atacar dessa maneira uma mulher que fez críticas fortes, sim, pesadas, sim. Ele poderia, sim, debater com ela e responder, mas desse jeito que fez, mostrou por que é um bolsonarista. Um bolsonarista. Aliás, eu tenho aqui também a reação de 2 jornalistas esportivos ótimos, de primeira linha, que também criticaram e fizeram a avaliação do Neymar, até com uma certa ironia. Eu vou trazer aqui os nossos colegas Jean Oddi e Fábio Piperno. Vamos ver. Primeiro, o Jean Oddi, da ESPN. Ele disse que ele ouviu ontem de um colega, cujo nome não dirá, uma definição bem interessante. 2 pontos, diz o Jean Oddi. O Brasil está cheio de quase anônimos que se comportam como celebridade. São as chamadas subcelebridades. Mas há também o curioso caso de uma celebridade que se comporta como uma subcelebridade. O Neymar. É essa definição. Acho que é perfeito. Ele poderia ser uma celebridade, poderia ser um ídolo, alguém assim especial no Brasil, mas ele age como o sub do sub do sub de maneira horripilante. E o Fábio Piperno, jornalista, colega, jornalista com experiência na área esportiva, mas não só, ele também faz comentários políticos. Aqui ele vai para a ironia, olha só. Jamais um zagueiro irritou tanto o Neymar como fez a Luana Piovani. Ela fez muito mais do que tomar a bola do atacante, ela acabou lhe desarmando o caráter e fez um gol de placa. É isso. Sabe aquela coisa do judô? Quando o outro vem com muita força, às vezes basta você tirar mover um pouquinho, você usa a força desmedida do outro para mostrar e para expor a fraqueza dele. Foi o que fez a Luana Piovani com o Neymar. Mas chega de Neymar, gente. Esse assunto é importante não pelo Neymar, mas pelo perigo da privatização das praias brasileiras, como explicou aqui a Cristina Serra. O nosso chat aqui foi assim, vibrou, né? E criticou pesadamente também o Neymar por essa postura dele terrível. A nossa próxima participação é do Luiz Nassif. Não sei se ele já está preparado aqui para entrar com a gente ao vivo. Tá. A resposta vem assim na tela, viu, Nassif? É assim, ó. Tá, aqui. Boa noite. Boa noite, não. Estou em Guaranés, olha só, hein? Sul de Minas aqui. Você está em Guarané, conheço Guaranés, assim, bem na beirinha ali, né? Minas, São Paulo, né? Perto de Mococa, mais ou menos, não é isso? É bem na beirinha, mas não fala não, que a minha esposa fica brava aí. É porque é Minas mesmo. É beirinha mesmo, é Minas. Eu conheço, eu fui uma vez a uma fazenda aí, que você cruza a ponte, você entra em Minas ali, você entra... É o primeiro município chegou em Minas. Ô, Nassif, você é santista, né? Se não me falha a memória, não é isso? Não, eu sou primeiro da Caldense, depois... Da Caldense. Eu fui São Paulo um tempo aí, mas depois eu desanimei de futebol. Viu? Desanimou do futebol. Agora, o Neymar é para desanimar de vez, né? Uma seleção que tem um ídolo como o Neymar, que coisa horrível, né? Assim, só para a gente fechar esse assunto antes de ir para os próximos aqui. Você tem ele, você tem o Romário, são pessoas que pensam com a chuteira, né? É só isso. Que saudade, ó, do Tostão, tá por aí ainda, né? Afonsinho, Tostão, Sócrates. Saudade mesmo. Saudade. Bom, eu vou voltar aqui, Nassif, para os temas da política, para os temas nacionais. Daqui a pouco eu vou até pedir para você também trazer uma avaliação sua sobre esse episódio do Trump, como é que isso pode repercutir aqui no Brasil e mesmo lá na eleição dos Estados Unidos. Mas a gente teve uma outra notícia importante de ontem para hoje. Né? A Polícia Federal prendeu 2 pessoas que perseguiram e ameaçaram o ministro Alexandre de Moraes. Está no destaque aí do ICL Notícias. Eles são acusados de ameaçar a família do magistrado, a quem acusavam de comunismo e antipatriotismo. Né? Essa parece ser uma constatação, uma prova de que a campanha do bolsonarismo surtiu efeito, porque acusar o Alexandre de Moraes de comunista, eu conheço bem o Alexandre de Moraes, né, que foi indicado pelo Temer, veio do PSDB, uma figura do PSDB de direita, não é do PSDB progressista, do PSDB de direita, da fase final já. Né? Então, assim, primeiro a sua avaliação sobre isso. Tem gente achando que o Alexandre de Moraes está pesando demais a mão. Pô. Ele é a vítima, ele também manda prender,
Então, como é que você está avaliando isso? Ou não tem saída? Tem que ir para cima, porque senão não pode dar moleza para essa gente que fica fazendo esse tipo de ameaça e de agitação no Brasil. Eu acho que não tem alternativa aí. Né? Agora, é interessante que um deles aí é do Corpo dos Fuzileiros Navais, que é uma área que está ligada aí a operações perigosas e tudo aí. E é importante a gente lembrar que em dezembro, eu não sei se janeiro chegou a ter, nós tivemos boicotes aí em várias torres de energia aí, e muita gente achando que era do estilo daquelas forças especiais que são utilizadas pelo Exército aí para boicotes, para coisas assim, em clima de guerra, né? Uhum. Agora, as ameaças aí são terríveis, as ameaças que foram feitas a ele. Olha, eu estou até todos esses dias, terminando a revisão do meu livro aí, o Supremo errou muito até, mas desde o governo Bolsonaro, ele é a única garantia de democracia. Você pega um cara que nem o Alexandre de Moraes, a família, os filhos ameaçados, se ele não atua e não decreta a prisão imediata de quem está ameaçando aí, isso aqui vira uma balbúrdia, né? É uma ameaça muito, muito grave, muito grave. E ele não pode dar... Você pega aquele sujeito que queria explodir uma bomba no aeroporto de Brasília, podia ter matado centenas de pessoas, que foi agora libertado, depois desse período, foi libertado. Mas como assim? Como assim? É um cara de alta periculosidade, um cara que se propõe a jogar uma bomba no saguão de um aeroporto. Então tem que ser rigoroso contra esses caras. É uma guerra que você tem aí terroristas aí armados pelo sistema de CACs, armado pelas milícias. É importante lembrar que todo esse processo do bolsonarismo foi feito com milícias. O Bolsonaro é um miliciano. E, em breve, eu tenho certeza, vai ser colocada em dúvida aí essa investigação sobre a morte da Marielle. Essa história de jogar no peito do Brasão não me convenceu, pelo menos. Você acha que pode chegar? Embora o Brasão mereça ser preso aí por suas ligações aí com o crime organizado. O Alexandre de Moraes, o sistema judiciário tem que reagir, porque os bolsonaristas pressionaram, criaram esse discurso, ele está virando um ditador e tal. Tem alguns setores até jurídicos, e que não são de extrema-direita, por exemplo, o Walter Maierovitch, não sei se você tem... O que você acha do Walter Maierovitch, mas não é um homem de extrema-direita, é um jurista, que está criticando, ele acha que o Alexandre de Moraes está indo muito longe. Por outro lado, quando eu vejo o que os bolsonaristas estão fazendo, nesse momento que nós estamos conversando aqui, eles estão, sabe aonde? Na Argentina, articulando com o governo Milei, para que o Milei abra as portas definitivamente para que 100, 200 investigados pela tentativa de golpe do 8 de janeiro recebam asilo político na Argentina. Então, é um desafio completo ao judiciário brasileiro. Tentaram dar o golpe e agora, quando há risco de punição para quem agiu assim, estão fugindo. Alguns já conseguiram fugir, vários estão presos, mas a turma que ainda não foi julgada parece que tem assim um liberou geral para que corram para a Argentina. Então, se o Alexandre de Moraes não reage, fica uma impressão de que vale tudo. Vale tentar dar um golpe e depois correr para a Argentina, onde o Milei vai dar abertura, vai dar guarida para essa gente. É perigoso mesmo, né, Nassif? Agora você vê, você falou em Walter Maierovitch, lá nos longínquos do governo Sarney, eu fiz uma denúncia contra Saulo Ramos, que era o ministro da Justiça. E o delegado Tuma colocou escuta em casa. Eu desconfiei, conversei com algumas pessoas que falaram, vai falar com o Walter Maierovitch, disse que você acha que é da Polícia Civil, porque ele era corregedor da Polícia Civil. E ele mandou técnicos lá que constataram que havia grampo em casa. Não saiu em nenhum jornal. Não saiu em nenhum jornal. O jornalista grampeado, avisei ainda a Folha na época, ela falou, olha, vamos tirar o grampo aqui agora. Mas é aquela questão, né? O devido processo legal não foi respeitado na Lava Jato. Agora você tem, desde que houve um quadro claro de tentativa de golpe, esse quadro estava claro. 7 de setembro, lá o Bolsonaro ameaçou. Você tem todo... Agora saiu um livro do Luiz Costa Pinto, lá sobre o Augusto Aras, mostrando como que foi feita toda a articulação em 7 de setembro para impedir as polícias militares de saírem dos quartéis, porque havia uma concatenação do Bolsonaro para dar o golpe. Ou seja, todo o governo Bolsonaro, ele, Braga Neto e outros, tentando o golpe.
Agora, você vai falar, nós estamos num quadro normal de democracia? Não estamos. Então, se o Supremo, o Tribunal Superior Eleitoral, e com um Congresso aí que está desmontando todo o aparato aí que se tentou remontar nesse curto período que o Lula foi eleito, né, de temas civilizatórios aí. Né? Agora está complicado, viu? Está complicado isso aí. E continua. O Supremo, com todos os abusos aí, por enquanto, é a única garantia que você tem aí de consolidação ou de impedir um golpe, um novo golpe por aí. Né? Muito bem. Daqui a pouco eu vou até voltar a esse tema com o Cláudio Couto, professor de Ciência Política, que estará com a gente daqui a pouquinho, daqui a uns 5 minutinhos. Cláudio Couto com a gente aqui ao vivo no ICL Notícias, segunda edição. Vamos voltar a falar agora da condenação do Donald Trump nos Estados Unidos, Nassif. Ele pode ser sentenciado à prisão nas próximas semanas, ou pode receber uma multa, porque houve condenação, o juiz ainda não decidiu se é prisão por um curto período ou multa. Né? Mesmo assim, ele larga como favorito. O pessoal está meio alto aqui, o áudio do Isso. Pronto. Mesmo assim, ele larga como favorito a sucessão da Casa Branca em novembro. Como é que você vê esse cenário e se isso pode tensionar o eleitorado lá e se os bolsonaristas vão usar aqui, olha aí, é mais uma vítima, é um perseguido e tal, na mesma linha que estão querendo criar para o Jair Bolsonaro? A sua avaliação, Nassif? Olha, a gente teve, desde priscas eras, aí uma estabilização do sistema político norte-americano lá. 2 partidos políticos, os dois com linhas muito pouco divergentes entre eles, e uma Suprema Corte que garantia a mediação, uma imprensa que fazia um contraponto. Então, eles se descuidaram de pontos centrais aí, que é quais as ferramentas jurídicas que se tem para coibir golpes. É por isso que muitos juristas lá dizem que o Brasil o Tribunal Superior Eleitoral foi muito mais ativo do que nos Estados Unidos. E agora você tem os chamados pais fundadores, jamais poderiam imaginar que haveria um candidato condenado criminalmente. E daí, outro dia, o Estadão deu um artigo de um repórter, um jornalista do New York Times, falando de um fenômeno que ocorre lá, que está ocorrendo aqui. Você mudou totalmente todo o conceito de julgamento de pessoas públicas e privadas. Então, tempos atrás, se saísse a informação de que um candidato a presidente saiu com uma prostituta, seria suficiente para acabar com a carreira dele. Agora vem a informação que ele subornou a prostituta, vem a informação que ele sonegou impostos, vem a informação que ele manipulou documentos secretos e não acontece nada. O seguidor dele, eu estava vendo uma avaliação da BBC Internacional, eles falam, poxa, teve ano passado uma pesquisa, 20% do Partido Republicano disse que não votaria em Trump se ele fosse condenado. 16% dos eleitores dele disseram isso. Mas hoje eu não sei, o jornalista falando. Porque daí vem a competição dos dois lados, 2 presidentes, 2 candidatos absolutamente medíocres. Agora, se ele ganha lá, é um fortalecimento da ultradireita mundial. Isso aí não se tem a dúvida. Né? E não se pode minimizar o papel aqui do governo americano, das Forças Armadas americanas, para impedir o golpe no Brasil também. Hein? Você não teve unanimidade aí nas Forças Armadas, mas uma parte relevante foi o sinal que veio dos Estados Unidos que não haveria apoio de lá também. Né? Então, olha, é a decadência, a gente está no fim de um ciclo aí que você não sabe onde vai dar. Porque o Ocidente, o Oriente ainda você tem estadistas na China, você tem na Rússia, você pode ser contra, mas é um cara que tem projeto de país e controle. Quando você vê a Europa é uma decadência. Sim. Você vê a Alemanha, depois da saída da Angela Merkel, não existe mais a Alemanha. A França com Macron. Então, você tem uma crise mundial, você tem países armados nuclearmente, você tem uma ameaça hoje do meio ambiente que está nítida aí, você tem uma crise terminal desse modelo de democracia ocidental. E é interessante, Rodrigo, que foi feito um estudo pelo Instituto Roosevelt, como salvar a democracia. E a conclusão deles é que a única maneira seria aprofundando a democracia. Daí eles saem buscando os melhores modelos aí, fora do Ocidente, e chegam no Brasil, que eles não consideram o Brasil o Ocidente. Fala, as conferências nacionais, o modelo de conferências nacionais, é o melhor modelo que tem de aprofundamento da democracia.
Então, o Lula, ele tem, você vê, o Lula é um baita estadista internacionalmente, ele tem hoje um projeto para o mundo aí, dessa pacificação, que ele e o Papa são figuras centrais. Internamente, ele ainda não conseguiu transformar isso num projeto de país. Mas tem condição. O Brasil, essa riqueza dos movimentos sociais, das federações aí, empresariais, dos Correios, as grandes empresas públicas, o Brasil tem uma bela situação na mão que uma hora o Lula acorda e coloca a máquina para andar. Muito bem, Nassif. A gente aqui dentro às vezes não se dá conta, né? Mas o Brasil conseguiu manter, apesar de toda a tentativa de destruição desde o Fernando Henrique, manteve bancos públicos, manteve uma certa estrutura do Estado, que você não vê em nenhum outro país da América Latina, com certeza não. E mesmo fora da América Latina, tem poucos lugares do mundo que tem um BNDES, né? Que tem um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica, que tem isso que você falou, essa capilaridade, por exemplo, de uma empresa como os Correios, que funciona. Empresa de logística do Estado, que funciona bem. Por isso que a Lava Jato mirou, quando ela veio, ela mirou o BNDES, mirou a Petrobras, porque sabia, o Departamento de Justiça americano, o Departamento de Estado americano, sabiam que eram peças-chave desse modelo brasileiro de impedir que caísse aí nesse... Muito bem, Luiz Nassif, obrigado pela sua participação. Curta o feriado aí no sul de Minas, em Guaranésia, e a gente se vê ao longo da próxima semana. Um abraço, obrigado pela participação. Um abraço, Edson. Valeu. Muito bem, conversamos aqui ao vivo com o nosso querido Luiz Nassif. O pessoal aqui se manifestando muito ainda sobre o tema anterior, da questão da privatização das praias. O pessoal revoltado aqui, ó. Eles querem tirar a credibilidade. Malena Guerreira, conheci os Lençóis Maranhenses. Que coisa absurda querer privatizar até lá. Onde é que nós vamos parar? Que nojo dessa escumalha, ela diz. Né? O pessoal falando aqui do sul de Minas. Francisco Mariano, Mococa, passou a ponte, vem Arceburgo e depois aqui vem Guaranésia. Tá? Geografia da fronteira São Paulo-Minas, para o povo que está nos acompanhando aqui. Um abraço para você, Francisco, um conhecedor da fronteira, da divisa, né, melhor dizendo. É ali uma divisa muito simpática entre São Paulo e o sul de Minas. Queria agradecer demais a participação. Olha, o pessoal aqui, escrevam aqui, de onde que vocês nos acompanham, de que parte do Brasil, de que cidade. É sempre legal colocar a cidade aqui para a gente dar uma passada, né, aqui na nossa comunidade. É uma comunidade muito, muito rica aqui pela presença em pleno feriado. E eu queria trazer agora a presença do nosso próximo participante, querido professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas, o Cláudio Couto. Cláudio, obrigado pela sua participação, bem-vindo mais uma vez aqui ao ICL Notícias. Eu converso com o Cláudio desde a época lá do Brasil 247, desde muito antes, né, Cláudio? Desde a universidade, dos tempos dos anos 90. Né? Melhor nem contar. É melhor nem contar que isso entrega a nossa idade, Rodrigo. Mas faz tempo mesmo, faz tempo. Faz muito tempo. Cláudio, a gente falou bastante no programa de hoje sobre a questão do Trump, da extrema-direita, né? E o Nassif trouxe um pouquinho, olha, a situação complicada para o Lula internamente. Tivemos essa semana derrotas importantes do governo, importantes assim, significativas, por um bloco que se consolidou da extrema-direita com o Centrão, dando 350 votos contra o governo. Então, eu queria pedir para a gente começar por aí. Que crise é essa? O que está acontecendo? Depois eu vou até trazer um deputado como o Orlando Silva, do PCdoB, por exemplo, escreveu hoje um artigo, né? Colocando em xeque isso, colocando essa questão. Como é que a gente sai dessa? Até quando esperar? O que está errado? Porque vem aquela saída assim, a articulação política não funciona. É articulação política ou é um modelo? O Lula ainda trabalha naquele modelo dos primeiros mandatos, presidencialismo de coalizão. Queria a sua análise, até, né, como cientista político, como professor de ciência política aqui para a gente. O que está acontecendo e se é um problema da articulação ou é um problema estrutural do sistema político brasileiro? Olha, Rodrigo, eu acredito que seja, na realidade, um conjunto de fatores, né? Não é uma única coisa. Eu vou tentar começar aqui do que me parece o fator primeiro mais estrutural disso tudo, que é o fato de que mudou a relação de poder entre Congresso e Poder Executivo, né? E ela mudou por uma sequência aí de mudanças que houve na Constituição brasileira, que acabou fazendo com que o Congresso se empoderasse, né? Com que ele tivesse menos necessidade de ceder ao Executivo para obter certos benefícios. Isso transformou aquilo que se conhecia como sendo o presidencialismo de coalizão brasileiro. Essas mudanças acontecem, sobretudo, na área orçamentária.
se a gente considerar o que aconteceu, por exemplo, né, para pegar um caso aqui, nas emendas impositivas individuais, lá em 2015, primeiro ano do segundo mandato da Dilma, a presidente já muito enfraquecida, tanto que o impeachment veio ali na sequência, Congresso, né, com o qual ela tinha uma relação muito complicada, muito difícil, o Congresso conseguiu ali impor a ela uma perda de poder naquela barganha que os presidentes podem estabelecer, ou podiam estabelecer até então, com os congressistas, do ponto de vista da liberação das emendas. Então não podia mais negociar isso, o orçamento deixou de ser autorizativo, ou seja, permitindo que se fizesse um gasto, mas não obrigando a que ele fosse feito, para ser impositivo, ou seja, o gasto teria que ser feito, aquele gasto da emenda individual do parlamentar. O executivo perde uma moeda de troca e é o tipo de poder que se conquista quando o outro está, por alguma circunstância, enfraquecido. Eu acho que ali havia, sobretudo, e já desde o primeiro mandato dela, uma presidente com muita dificuldade de relacionar com o Congresso. Eu vou só chamar a atenção para um dado que acho que é muito significativo. Quando se completaram 90 dias do mandato do Temer, né, logo após o impeachment, a presidente Dilma, o Valor Econômico, melhor dizendo, fez um levantamento e mostrou que o Temer havia recebido em 90 dias mais congressistas do que a Dilma havia recebido em 5 anos e meio. É muita coisa, cara. Né? Quando você tem uma desproporção dessa natureza, mostra que, enfim, a presidente não fez uma coisa que se espera dela, né? Que era estabelecer uma relação de diálogo, de interação, de acolhimento, de afago mesmo nos parlamentares. Ou seja, isso é papel do presidente da República fazer. O Temer, que já tinha sido 3 vezes presidente da Câmara, ou seja, sabia jogar esse jogo, fez de outra maneira. E o próprio Lula, nos mandatos 1 e 2, o Fernando Henrique, nos seus 2 mandatos, eles tinham uma interação mais corpo a corpo com os parlamentares, os recebiam. O Lula hoje não tem recebido. Mas vamos continuar a falar ali dos problemas estruturais. Então, primeiro foi isso, emenda impositiva individual. Segundo, durante o primeiro ano do governo Bolsonaro, Bolsonaro abdicou de liderar uma coalizão no Congresso, falou que não ia montar coalizão, que mandava o projeto para o Congresso, o problema não era mais dele, o problema era do Congresso. O Congresso avançou mais um tanto em relação a isso. O que ele fez? Aprovou as emendas impositivas de bancada, aquelas que não são dos deputados individualmente, ou dos senadores, mas que são emendas impositivas dos estados, né, das bancadas estaduais, inclusive reúnem diferentes partidos. Perdeu mais um poder de barganha. Depois veio a emenda de relator, né, que deu um imenso poder para o Congresso e para o presidente da Câmara, inclusive atropelando os líderes de partido, e para o relator do orçamento, né, gerando o tal do orçamento secreto. De novo, o executivo perde poder. E mesmo com o fim do orçamento secreto, a partir do momento que o Supremo declarou a inconstitucionalidade dele, você continua a ter meio ali um sucedâneo, né, um arremedo de orçamento secreto nas chamadas emendas de comissão, e aquelas emendas que o executivo, na verdade, fala que vai direcionar, mas consulta o parlamentar, ou seja, o executivo foi perdendo poder. Então, acho que essa é a razão estrutural, para começar. Qualquer presidente teria dificuldade. Aí vem uma razão um pouco mais conjuntural, que é o fato de que a gente tem, isso é muito básico, o Congresso mais à direita desde a redemocratização. Isso tem consequências, pô. Quando você tem um Congresso tão à direita, com um presidente do campo progressista, é óbvio que você vai ter dificuldades, né? Porque a agenda do Congresso é diferente da agenda do presidente. Então, naquilo que consegue ali haver alguma afinidade, né, alguma convergência, o caso aí, por exemplo, da política fiscal, né, ali você consegue avançar, tanto que se fez a aprovação do arcabouço fiscal, você teve depois a aprovação da reforma tributária, né, política econômica, tributária, fiscal, você tem esse tipo de coisa, mas não dá para entrar em muitas outras áreas. O executivo não vai mandar projeto de meio ambiente para esse Congresso, porque sabe que se mandar pode ficar pior do que é. Então é melhor deixar do jeito que está. Né? Eu acho que essa é uma das razões para isso, porque você tem esse Congresso ultradireitista. Pode falar. Não, Cláudio, você acha, diante disso, quer dizer, eu vi dois tipos de... Mas eu não acabei ainda de dar todas as razões. Mas não acabou, é verdade, você falou da questão estrutural, depois você falou do conjuntural, que é um Congresso conservador, e acho que teria um terceiro elemento. Você quer concluir, então? Vai lá. Isso, só para colocar o terceiro elemento, que também é conjuntural, tá? Mas aí tem menos a ver com o resultado só da eleição. Acho que tem a ver com a maneira como o governo vem se conduzindo. E eu mencionei que o Lula, diferentemente do que fez nos seus 2 primeiros mandatos, não vem estabelecendo um diálogo mais cara a cara com os parlamentares. Eu acho que o presidente precisa fazer isso. Né? Ele precisa ocupar uma parte da sua agenda, né? E ele deu bronca lá no Haddad, falou que ele tinha que parar de ler livro, né? Para ter mais tempo para negociar, que o Alckmin também tinha que fazer isso, mas eu acho que o próprio presidente também tem que fazer isso.
isso dá peso para a negociação. Né? E há queixas, não adianta deixar tudo na mão do Padilha, claro que vai explodir na mão dele, e não adianta delegar para o Rui Costa, né, que é um sujeito lá meio inábil para fazer negociação política dessa natureza, tem que ser o Lula, né? E se ele não faz, claro que isso vai fragilizando. Então veja, acho que esses 3 fatores conjugados, né, 2 deles que independem, no certo sentido, do governo, né, o estrutural, propriamente dito, mudança da relação de poderes institucional, e o segundo, o resultado da eleição, isso aí não depende do governo, mas a maneira como vai interagir com o Congresso, essa depende. E acho que aí o governo poderia, sobretudo o presidente da República, ter uma atuação mais efetiva. É muito boa essa explicação, assim, porque não tem explicação simples, né? Normalmente o pessoal quer uma explicação simples. Troca o ministro. É que nem time que quer trocar o técnico e acha que vai resolver tudo, né? Exato. Não é bem por aí. E eu já ouvi isso que você trouxe de um ministro, não posso citar o nome, evidentemente, que me disse, de fato, está faltando o Lula abrir um pouco da semana, um pouco das noites. Eu sei, o Lula tem quase 80 anos, mas tem que fazer. Abrir um pouco do seu tempo. O Temer fez. O Temer não era jovem na presidência. E abrir um pouco da sua agenda para conversar. O ministro do PT falou isso. Está faltando o Lula entrar mais em campo. Está faltando isso mesmo. E o Cláudio agora traz isso também para a gente, além de fatores que não dependem do Lula. O quadro já seria difícil de qualquer maneira. Mas daí vem vem várias alternativas. Uma é essa que você falou, o Lula entrar mais em campo. Mas tem, assim, saídas mais estruturais. O artigo que eu citei aqui do Orlando Silva, deputado do PCdoB de São Paulo. Quero colocar aqui um trecho do artigo. Ele escreveu para o site Poder 360. Ele disse que ele saiu daquelas votações, daquelas grandes derrotas ali da semana passada, bastante preocupado, e o título do artigo dele é Até quando esperar? Até quando que vai se esperar uma solução para o que está acontecendo? No artigo, ele defende a formação de uma frente realmente ampla, ou seja, para o Orlando Silva, o governo não está sendo amplo o suficiente. Esse é o entendimento dele. Eu já vi análises no sentido oposto, de gente mais ligada aos movimentos sociais de esquerda, dizendo que o governo ampliou demais, de uma maneira frouxa, tem uma base que você dá ministério para os partidos de direita e a base não vota em você. Era melhor encolher um pouco a base e ficar mais sólido. Você acha que qual caminho o Lula vai escolher, se a gente conhece bem o estilo do Lula e a maneira dele agir ao longo dos anos, Cláudio? Olha, eu imagino que... Eu duvido que ele vá querer encolher a base. Eu acho que isso... E eu, honestamente, não acho que faça sentido essa afirmação. Né? Não acho que é uma estratégia que vá dar certo. Né? O ponto é outro, é interagir mais. E veja, por que isso? Porque, claro, realmente, por essa mudança de poder do Congresso, em primeiro lugar. Em segundo, por essa direitização do Congresso, mas tem um detalhe aí que precisa ser explicado, essa situação para o governo ficou muito mais difícil. A que eu estou me referindo? Os partidos de adesão, ou seja, aquilo que a gente tem chamado de centrão, que não é de centro, né? É de uma direita que foi mais pragmática, ou seja, era um pouco na lógica do é dando que se recebe, como dizia o Roberto Cardoso Alves lá à época da Constituinte, foi o criador do centrão, diga-se de passagem, inclusive, se eu não estou enganado, até do termo centrão, foi ele que criou isso naquela época. Veja, o problema é, boa parte desses partidos do chamado centrão, dos partidos que eram de adesão, se ideologizou. Ou seja, deixou de ser uma direita só pragmática para ser programática, em boa medida. E essa direita mais programática, ela não está disposta a ceder. Primeiro porque não está precisando, né? Porque com esse ganho de poder que o Congresso teve, não precisa mais, não depende mais tanto de concessões do Executivo. Segundo, porque pensa outra coisa, tem outro projeto de país, quer fazer outra coisa. E aí o resultado é que a política de ampliar, e aí de você chamar partidos do tipo PSD, republicanos, PP, União Brasil, para dentro do governo, MDB, isso é muito mais uma estratégia de redução de danos do que propriamente de construção de uma coalizão. Ou seja, se você não fizer isso, aí você perde os partidos inteiros. E do jeito que está, você pelo menos pega uma parte do apoio deles. E nem sempre vai pegar, dependendo do tema que está em votação. Até governos que tinham base sólida já perderam votações no Congresso. Mas é que nesse momento a coisa é muito mais frequente. Então, acho que a política de montar a coalizão hoje virou uma política de redução de danos para um governo com essas características. Se fosse um governo de direita, talvez ele tivesse mais sucesso, porque ele teria mais convergência com essa base parlamentar. Mas sendo um governo liderado por um presidente de esquerda, ele não consegue fazer isso. Ele não vai querer também seguir a agenda dos caras. Então, ele fica ali no meio do caminho.
né, e fica tendo que torear esse Congresso. Eu acho que é uma situação objetivamente difícil, né? Ela pode ser menos difícil se o presidente for mais empenhado nisso, como o próprio ministro aí que você mencionou falou em off. Mas eu acho que ainda assim vai continuar sendo complicado por conta de toda essa configuração que nós temos. Muito bem, uma avaliação aqui realista. Aquele artigo do Orlando Silva que eu citei, ele escreve uma frase que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui, só para encerrar a conversa com o Cláudio. Vamos colocar aqui na tela a frase que ele diz. A gente tem aqui um destaque da frase. É basicamente o seguinte: ele diz assim, ó, antigamente eu achava que a extrema-direita vivia num mundo paralelo. Hoje eu vejo que, infelizmente, não é tão simples. A extrema-direita não vive no mundo paralelo. Ela conseguiu trazer isso que parecia um mundo paralelo para a realidade concreta do debate, interferindo no debate, isso que o Cláudio fala. A ideologização, inclusive, desses partidos que eram de centro, eram fisiológicos, e hoje fazem essa batalha também ideológica, o que complica bastante a articulação. Não tem saída simples para esse nó que nós vivemos aqui no Brasil. Cláudio, obrigado pela sua participação. Cláudio Couto, professor de Ciência Política da FGV, aqui com a gente no ICL Notícias, segunda edição. Valeu, obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo, sempre prazer aí falar com o ICL, falar com você, mais ainda, e só mencionar que eu gostei do título do artigo do Orlando Silva, que me fez lembrar aquela música do Plebe Rude, dos anos 80. Ele abre, inclusive, o artigo falando disso. Não é à toa. Eu não tinha visto. Então tá bom. Ele fala, eu curtia muito rock nacional e a situação brasileira me lembra a letra do Plebe Rude. Até quando esperar? Então pronto, está explicado o motivo do uso desse termo. É isso aí. Valeu, Cláudio. Boa noite. Obrigado. Valeu, obrigado. Tchau. Gente, antes da gente se despedir, eu quero deixar aqui uma dica valiosa para vocês. Anotem aí. Nessa terça-feira, logo depois do feriado, a partir das 8h30 da noite, será lançado na Sala São Paulo, a sala de concertos, na capital paulista, o livro O Indomável, João Carlos Martins, Entre Som e Silêncio. Né? Faz o perfil desse grande maestro e músico brasileiro, João Carlos Martins, livro do nosso querido Jamil Chad, do jornalista Jamil Chad, que cobre temas internacionais, mas olha, está se enveredando aqui por uma área bastante interessante, fazendo esse perfil, a biografia do maestro João Carlos Martins, Entre Som e Silêncio. O lançamento será na Sala São Paulo, onde o próprio Martins fará um concerto gratuito. O Jamil gravou um vídeo aqui, com um convite para os fãs da boa música e bons livros. Vamos ficar com o convite do nosso querido Jamil Chad. Aqui, estou morrendo de saudade de vocês todos. Eu ainda acho de uma forma muito linda como em palestras, em eventos, as pessoas me param e me falam, me identificam com o ICL, e eu preciso dizer, eu me sinto completamente identificado também, não só com o pessoal que educa, com o pessoal que trabalha aqui, vamos dizer assim, do outro lado, mas com vocês, com a audiência, essa comunidade tão forte, tão importante que foi criada no Brasil. Estou passando aqui para fazer um convite para todos vocês. Na próxima terça-feira, depois do feriado, na próxima terça-feira, dia 4 de junho, às 8h30 da noite, 4 de junho, 8h30 da noite, na Sala São Paulo, eu vou apresentar o meu novo livro. Não é uma apresentação, vamos dizer assim, tradicional, com autógrafos e livraria, é um pouco diferente. Vai ser um concerto. Por que vai ser um concerto? Porque, de fato, o livro é a biografia de João Carlos Martins, pianista e maestro. Uma biografia completa, com tudo, com os erros e os acertos desse personagem da cultura brasileira aí dos últimos anos, das últimas décadas. Então vai ser uma apresentação de livro muito diferente. Em primeiro lugar, porque o próprio João Carlos Martins vai reger a orquestra. E, claro, vai ser um concerto de 1 hora. Um concerto muito lindo, com peças escolhidas a dedo, justamente para traduzir um pouco do que tem no livro em música, em arte. Para quem tiver interesse, quem nunca foi talvez na Sala São Paulo, vale muito a pena. É um lugar especial. E aí eu convido todos vocês para estarem lá no dia 4. Quem tiver interesse, corre. Porque desde que os ingressos foram colocados à disposição na bilheteria, está tendo uma procura muito, muito intensa. Mas basta ir no site da Sala Site, um site
coloquem nos buscadores Sala São Paulo e entra basicamente de forma direta, procurar ingressos, clicar e aí você já reserva o teu lugar. Insisto, é de graça e a Sala São Paulo é um lugar muito especial. Mas acima de tudo, porque eu adoraria voltar a abraçar todos vocês. Nos vemos lá então, dia 4. Beijo a todos. Valeu, nosso agradecimento ao querido Jamil Chad, nessa biografia que ele diz que conta tudo sobre o João Carlos Martins, maestro, teve até umas passagens pela política, umas coisas aí complicadas, eu cobri isso lá nos anos 90, né? Mas a grande obra dele na música, um personagem importantíssimo da cultura brasileira. Está feito o convite, gente, muito obrigado. Eu vou pedir para vocês que nos acompanharam até aqui, deixarem um link, se inscreverem no nosso canal, se inscreverem no icl.com.br e acompanharem também todas as nossas transmissões. Segunda-feira estaremos de volta a partir de 7 horas da manhã com o Desperta e toda a programação, ICL Notícias primeira edição, e aí por diante eu estarei lá no ICL Notícias, segunda edição na segunda-feira, a partir de 6 da tarde. Aproveitem, bom fim de semana, bom sábado e domingo, bom restante aí, bom resto de feriado para quem pode. Um grande beijo para toda a nossa comunidade. Valeu, boa noite. Uma intervenção da justiça divina direta. Nós vamos influenciar, sim! Se antes o slogan era cristão não se mete em política, agora o slogan passa a ser irmão vota em irmão. Aí qual é a função deles? 3 verbos. Crescei, multiplicai e dominai. Dominar por completo o sentido do que é ser evangélico, do que é ser cristão, no limite do que é ler corretamente a Bíblia, no limite de quem é Jesus. Já pegaram um texto bíblico para dizer que os negros eram inferiores e legitimar a escravização. Já pegaram um texto bíblico para perseguir indígenas. Foi esse tipo de movimento religioso que inclusive matou Jesus. Ainda que ninguém assuma publicamente professar essa teologia de dominação, ela está cheia de arautos por aí. Por um bom tempo nós fomos negligentes, sim, ao ponto de falarmos que não poderiam misturar política com religião. E o mal tomou, o mal ocupou